Olá, meu povo desse canal, estou aqui para mais um vídeo nessa nova temporada aí dos vídeos aqui do YouTube. A gente vai pegar alguns vídeos antigos e vai ali reformular para trazer para vocês atualizações, certo? A gente vai trazer para vocês hoje, antes de falar, né, o nosso tema do nosso vídeo, primeiro clica aí, se inscreve no canal para você não perder nenhum conteúdo, faz notificação para você receber logo que a gente faz algum conteúdo aqui, para você não perder nada. E também vai lá na outra rede social do Instagram, segue a gente lá, a Enfermeira na Área também, todas as redes sociais é o mesmo nome, certo? Para você não perder nenhum conteúdo. Além disso, segue a gente lá no Instagram também, porque lá também tem muito conteúdo, tem live, tem cursos, nem na nossa plataforma enfermeiranaaria.com.br também, que você pode ir lá dar uma olhadinha nos nossos cursos, nossos eventos, que a gente tem material, tudo lá, só para ajudar vocês na rotina, certo? Então vamos iniciar nosso vídeo aqui no canal. E hoje a gente vai falar sobre contraceptivos orais, certo? Eu trouxe dois aqui pra gente, né, falar um pouquinho sobre eles. Esse daqui é o levonorgestrel, mais conhecido aí como ciclo 21. E esse aqui é o norestisterona, ou seja, mais conhecido como Norestim. Mas, lembrando, primeira dica já, comece a prescrever a substância. Porque a gente prescreve a substância e não o nome comercial, certo? Eu só falei porque sempre que a gente fala, alguém pergunta, isso aqui é tal coisa, isso aqui é tal coisa, mas lembrem da substância, ok? Porque a gente vai falar dela. A primeira dica que a gente tem aí para uma avaliação, uma consulta de contraceptivo, né, de planejamento reprodutivo, a saúde dessa mulher, a situação que ela está, né, a demanda de saúde, para a gente avaliar os critérios de elegibilidade. Então a gente precisa avaliar os critérios dessa mulher para saber se ela pode utilizar essas medicações, né? Por quê? Porque senão a gente tem algumas restrições e a gente tem aí até risco inaceitável do uso da medicação. Por exemplo, vou dar um exemplo antes da gente começar a falar sobre eles. Você sabia que o estrogênio não pode ser utilizado para pacientes hipertensas? Ou não pode ser utilizado para paciente fumante acima de 35 anos? É risco inaceitável. Então, o que é que acontece? A gente precisa avaliar os critérios. Ah, Paulina, então o que eu pergunto para essa mulher? Então, vai lá nos critérios e você já tem até formado ali os pontos que você precisa saber sobre aquela mulher em relação ao uso dos contraceptivos. Aí você vai ficar mais seguro para prescrever essa medicação. Você vai ter muito mais resolutividade porque você consegue aí fazer essa prescrição com mais segurança, certo? A outra coisa é que antes de você prescrever, você precisa saber que pode prescrever, né? Por quê? Existe aí um mito, né, que enfermeiro só pode fazer prescrição de contraceptivo se outro profissional já tiver feito. Coisa que não existe, certo? A outra coisa é que a gente tem que copiar a receita. Também não existe isso, certo? E a terceira coisa é que a gente não pode trocar a medicação. Também não existe isso. Então, toda a legislação respalda o enfermeiro a fazer a avaliação dessa paciente, a oferta desse contraceptivo, a prescrição, a avaliação, a troca e o acompanhamento dessa paciente no seu planejamento reprodutivo. E o mais novo agora a mais nova, na verdade, é a resolução 690 do COFEN, que fala sobre planejamento reprodutivo. Então, você está mais seguro do que tudo para prescrever isso. Você só precisa saber como e ter mais segurança para isso. Então, eu trouxe aí o contraceptivo o oral combinado, esse aqui tem estrogênio, certo? Então eu preciso avaliar a paciente que não pode fazer o uso de estrogênio. Por quê? É a maioria dos casos, tá, gente? Então, paciente que fuma acima de 35 anos, um maço de cigarro por dia, pacientes que têm enxaqueca, pacientes que são hipertensas, diabéticas há mais de 20 anos, pacientes que têm histórico de trombose, histórico de AVC, vários critérios que a gente precisa avaliar. Essa tabela tá onde, Paulina? Tá no protocolo, né, do COFEN, no protocolo de saúde da mulher, tá nos nossos materiais, tá nos nossos cursos e também está aqui. Eu vou colocar esse protocolo aqui embaixo, tá certo? E a outra coisa é que ele também tem prostágeno, ou seja, ele é uma combinação de estrógeno com prostágeno. Então, por isso que se chama oral combinado, certo? Aqui é o que tem 21 comprimidos, mas existem outros também, com outras medicações, com outras substâncias, que também é estrógeno e também é prostágeno. Então, a gente precisa avaliar de qualquer forma os critérios, certo? Além disso, gente, a gente não pode, para pacientes que estão amamentando, usar estrogênio para amamentação exclusiva. Então, até os 6 meses, em amamentação exclusiva, essa paciente não pode usar estrogênio, porque o estrogênio ele faz
que essa quantidade de leite ela diminua. Então, se a criança ela tem uma amamentação exclusiva, ela precisa completamente daquela quantidade de leite. Se eu usar estrogênio naquela mãe, eu vou diminuir a quantidade de leite, eu vou diminuir para aquela criança que depende exclusivamente daquela quantidade de leite, a alimentação. Isso prejudica a saúde da criança, certo? Então, a gente também não pode prescrever estrogênio para essa mulher. E a gente vai fazer essa oferta dessa medicação depois que a gente avaliar esses critérios e aí ver o que é que ela pode utilizar ou não. Se ela pode, a gente vai ofertar para essa paciente. Ela vai, dentro do contexto que ela vive, escolher essa medicação da melhor forma possível, você vai ajudá-la também. E a gente vai prescrever a medicação e fazer uma consulta de retorno para a gente avaliar sobre a medicação que a gente prescreveu. Né? Para a paciente saber se ela adaptou, se teve algum efeito colateral, porque essa medicação também produz alguns efeitos e a gente tem que explicar para a paciente isso. Essa outra medicação aqui é o norethisterona, né, que é o famoso Norestin. Ela é uma mini pílula, ela só tem prostágeno, ou seja, ela não tem estrogênio. E sim, ela poderia ser utilizada por várias mulheres que não têm, que têm vários critérios em relação ao estrogênio. Mas essa medicação a gente só utiliza para pacientes que estão amamentando. Por quê? Porque ele não faz o efeito na anovulação. Então, é arriscado para as mulheres que não estão em amamentação exclusiva utilizar o norethisterona, certo? Tem uma outra mini pílula de desonogestrel que faz a anovulação. E aí fica mais tranquilo para essa mulher utilizar essa mini pílula todos os dias no mesmo horário. Mas a norethisterona não. Então, ela é utilizada para pacientes que estão em amamentação exclusiva. Então, assim, amamentação exclusiva, então até o 6º mês. Depois que começar a se alimentar, a gente vai trocar essa medicação e aí precisa avaliar novamente os critérios para ofertar a medicação correta. Então, a norethisterona, gente, é uma mini pílula de prostágeno. Ela tem 35 comprimidos, é utilizado sem intervalo, certo? Um comprimido por dia, sempre no mesmo horário, e ela tem uma eficácia maior junto com a amamentação, certo? Essas pacientes que vêm para consulta de pós-parto, de puerpério, a gente pode indicar essa medicação. Lembrando que precisa existir precisa variar os critérios de elegibilidade. Geralmente na mini pílula é muito pouco, então quais são os critérios que tem restrição? Por exemplo, o câncer de mama. A gente não pode utilizar nenhum hormônio para pacientes que estão aí, que tem aí o câncer de mama ou história de câncer de mama ou em tratamento e tudo mais. Quais são as outras restrições? Pacientes que têm enxaqueca, geralmente prostágeno, ele também tem uma contraindicação. Aqui, então, a gente passa essa medicação para pacientes aí que estão em amamentação exclusiva. Depois que o paciente começa a dar um outro alimento para o bebê, a gente vai ter que trocar essa medicação. Lembrando, essa troca ela pode existir, né, a qualquer momento. A paciente às vezes não vai se adaptar àquela medicação, ela quer trocar, então isso também vai partir da paciente em alguns momentos. E a gente vai estar ali para avaliar essa paciente novamente, ver novamente os critérios que ela pode utilizar. Existem novos aí contraceptivos, como o dispositivo, né, que é o Implanon, também é um prostágeno, também é um hormônio, mas avaliar dentro ali dos critérios sobre isso. Existe também a inserção de DIU, então ofertar para a paciente esse outro método, certo? Então avaliar naquele contexto da paciente qual é o melhor método que ela pode utilizar. Esse só é um primeiro vídeo falando sobre isso. Então, para finalizar esse vídeo, porque a gente vai fazer vídeos aí curtinhos para vocês, para não ficar tão chato, né? A primeira coisa que eu tenho que falar para vocês é o seguinte: a gente pode fazer toda essa prescrição, todo esse acompanhamento, mas a gente tem que fazer isso com total responsabilidade. E o que quer dizer isso, Poliana? É só ir lá e prescrever uma medicação e não avaliar a paciente? É só copiar uma receita? É óbvio que não. A gente precisa fazer uma consulta de enfermagem, com processo de enfermagem, e aí ofertar essa medicação, fazer, né, essa avaliação, esse planejamento, implementação e verificar esse retorno dessa paciente para uma nova avaliação, certo? Então, isso é feito com muita responsabilidade. Então, é buscar conhecimento para ter mais segurança nessa consulta. É uma consulta que também pode ser feita em consultório particular, né? Então, é uma demanda que você pode aí atender no consultório particular, prescrever essas medicações no consultório particular. E a gente vai trazer um pouco mais sobre isso aqui nos vídeos que vai vir por aí, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, bota o curtido aí, né? E a gente tá aqui para mais dúvidas. Comentem aí também no vídeo as dúvidas de vocês, que a gente vai respondendo, tá certo?
Um beijo e até mais.